Boa noite, boa noite, boa noite. Já venho. Pronto, pronto, pronto. E aí, galera? Boa noite a todos. Vou pedir para vocês irem compartilhando aí essa live. Compartilhar aí o aviãozinho que tá aí à sua direita. Hoje a gente vai ter uma convidada super especial aqui. A gente vai falar de um tema que a gente gosta muito, que são mapas mentais. E eu já quero que você vai preparando aí. Boa noite, Paola. Vai preparando a sua folha em branco para você já treinar um mapa mental, para você começar. Já vai separando as suas perguntas. Separa um papelzinho para você anotar as perguntas aí. E fazer aqui ao final da live, a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Boa noite, Regina. Compartilha essa live aí nos grupos. Chama a galera para vir aqui. Hoje o que eu percebi que o Instagram não tá mandando aí, não tá notificando a galera. Então, se vocês puderem compartilhar essa live, chamar o pessoal para vir e mandar um coraçãozinho, porque aí a galera sabe que a gente está começando aqui a nossa live. Daqui a pouquinho a professora Liz, que é a nossa convidada de hoje, vai entrar. E eu tenho certeza que vai ser muito legal. Boa noite, Nilson. Boa noite, Cris. A galera tá entrando. Já vi que a professora Liz está aqui. Eu já vou autorizar aqui a entrada dela. Minutinho, minutinho, minutinho. Êêêê! Como vai? Bem, professora, que honra receber aqui você aqui no meu Instagram. Eu que agradeço o convite, professora Juliana, é uma honra. Que legal, estou muito feliz. Acompanho o seu trabalho, é um trabalho excepcional e eu tenho certeza hoje que os nossos alunos vão ganhar um presente aqui com você. Ah, Já eu só quero compartilhar um pouquinho da minha paixão, do meu entusiasmo aqui pela técnica dos mapas mentais. Ai, que legal. Você sabe que os mapas mentais, na verdade, eu comecei a estudar realmente a técnica de mapa mental há pouco tempo. Então, tenho aprendido bastante, assisti muito os seus vídeos, aprendi já muito com você. E eu fiquei muito feliz de você ter aceitado aqui o convite, de estar compartilhando conhecimento aqui com a galera. E eu vou estar aqui também como sou ouvinte para poder aprender. Ai, nossa, eu, assim, confesso que eu tive uma primeira péssima impressão com a técnica, porque imagina, eu estava na faculdade de Direito no último ano e, assim, queria largar a faculdade, falei assim, não, vamos fazer desenho, Legal. coloridinho, que Você isso já vai te estava no ajudar. quinto ano de direito, então aí é para a galera, Isso. tem bastante gente aqui, tem muita gente do direito. Você estava no quinto ano quando você descobriu essa técnica. Pois é, eu tinha terminado o colegial nos Estados Unidos e Uhum, quando eu prestei, como intercâmbio não era uma coisa comum, né? Há mais de certo. 3 décadas atrás, então a Secretaria de Ensino nem sabia o que fazer comigo.
Uhum. E eu lembro que a hora que eu voltei, eles falaram, você não pode se formar, porque eu voltei com diploma, né? Assim, você Sim. não pode se formar um semestre antes que seus colegas. Então, o que eles pegaram no meu pé é que eu tinha que cumprir a carga horária de 6 meses. Só que eles me falaram isso em novembro. Então, eu acabei perdendo aquele semestre. No ano seguinte, eu fiz cursinho e o terceiro colegial de novo, né? Que hoje chamam de ensino médio. Aí, Ensino quando eu médio. prestei o vestibular, eu prestei letras, né, Uhum. para ser uma English teacher e direito. E aí eu Legal. pensei, bem, o que eu passar, eu vou cursar. Só que aí quando vieram as duas chamadas, eu falei, ah, não, né, cursar duas faculdades não dá. E digamos que na minha, como fala, ingenuidade, né, na minha inocência, eu achei que se eu cursasse direito, né, eu viraria uma doutora, advogada que ia dar aula por hobby. E aí eu fui indo, né? O primeiro ano é fascinante, porque é um justiça com J maiúsculo, um direito com D maiúsculo. Sim. Aí, a partir do segundo ano, foi aquele tal de código, inciso, Aline, que revogou, e eu acho que eu não curto muito isso, né? Terceiro ano, eu cheguei à conclusão que eu detesto direito, né? No quarto ano, eu falei assim: eu Uh, odeio isso não é comigo. Só que eu estava, né, indo para o quinto ano e pergunta quem é que te deixa largar a faculdade a essa altura do campeonato, né? nem Aí pensar. todo mundo falou assim: não, de jeito algum. Agora, na reta final, agora você termina e depois faz o que você quiser. Então, realmente, eu tinha aprendido em 95 a técnica, e aí 96 foi meu último ano na faculdade. E comecei a usar todo dia, para todas as aulas, em todas as matérias até que eu tirei um 10 numa prova oral de direito civil, tirei um Ó. diploma no final do ano, passei da primeira fase da OAB assim, sem ter estudado nada, só com o que eu lembrava dos meus mapas mentais, eu falei, acho que esse Hum. negócio funciona. De alguma maneira, aquilo entra no cérebro, né? E eu Isso. fiquei impressionada, porque o que acontece? Antigamente, né, a segunda fase da OAB era oral, então a gente ia treinando Isso. provas bimestrais, orais. E, por exemplo, né, aqui a maioria acho que é da área jurídica, né, mas para quem não é, a matéria de direito civil a gente tem os 5 anos da faculdade. Né? E eu lembro que a minha professora falava: não case, não separe, não morra até o último ano, porque era no quinto ano que a gente estudava direito de família. Isso. Então, partilha, né, divisão de bens, herança, tudo isso a gente só ia ver no quinto ano. Então, a gente pegou, né? Eu tenho até hoje, tadinho, eu preciso encapar, porque o meu livro aqui está desmontando, né? E, né, eu Direito tive Civil essa, Brasileiro, da Maria Helena pois é, Diniz. eu tive a oportunidade de estudar 5 anos com a Maria Helena, e aí foi esse livro que em poucos minutos nós Você transformamos revisou. num... Isso, olha, tá aqui na minha parede, tá desse lado, ficar Tô mais vendo. para cá. Então, esse daqui que é o resumo, né, desse livro, que a gente fez em alguns minutinhos, Certo? e eu, assim, quando eu olhei tudo coloridinho, né, cheio de desenho, eu pensei, né, isso parece coisa de criança, né? E como eu sou baixinha, né, eu tenho meus 1,52 m, então eu falei, olha, apesar da minha altura, eu já sou gente grande, eu passei dessa fase de usar canetinhas coloridas. Mas foi assim, eu diria assim que não tinha nada para perder. Então eu ia anotando, era uma bagunça, mas assim, uma bagunça completa no início. Mas você sempre tem um colega de classe que é taquígrafo, né? Que assim, tá lá anotando tudo, o professor Sim, espirrou, tá lá anotado. anotando. Então, eu ia lá, pedia para tirar cópia das anotações dos colegas, consultava o livro, passava limpo os mapas mentais para poder entender. Uhum. Eu lembro, inclusive, de uma aula que o professor falou: o tema da aula de hoje é ação civil pública. Eu, yes! Eu já sabia o que eu tinha que escrever no centro, né? Porque o Legal. mapa mental começa com o tema central. Aí o professor foi explicando, eu abri um tronco, né, uma categoria de informação. Aí ele foi explicando, eu fui detalhando, fui ramificando, aí daqui a pouco acabou a aula. Eu, como assim acabou a aula? Ele mudou de tópico principal, ele mudou de categoria de informação, porque eu tinha um tema central, E um uma tronco. categoria de informação, um monte de informações e o resto do papel todo vazio, né? Eu Uhum. falava assim, eu não estou entendendo, porque para mim parecia tudo muito igual, tudo muito assim, sabe,
parecido, eu não conseguia enxergar a diferença nessas informações. Então, Sim, o que eu achei espetacular no mapa mental é essa habilidade que você começa a desenvolver entre identificar qual que é o tema, né? A uhum, partir desse tema, dividir em categorias de informações e dentro de cada uma dessas categorias hierarquizar o conteúdo, né? Sendo que aquilo perfeito. que é mais importante, mais relevante, fica visualmente mais próximo do centro e o que é detalhe vai ficando longe do centro. Então, quando você desenvolve esse raciocínio lógico e hierárquico de organizar as informações, foi quando eu entendi que na primeira fase da OAB, que é múltipla escolha, eu peguei, né, o exame, fui ticando, e a hora que eu entreguei, o monitor, lá, a pessoa responsável pela sala, falou que eu não podia entregar a prova. Eu assim, como assim não pode entregar a prova? Isso não faz sentido. Não, tem uma regra que você tem que ficar no mínimo X tempo dentro de sala Ah, para então poder entregar a prova e sair. Eu falei, mas o que eu faço? Volta para o seu lugar. E aí, assim, né? Você fica assim pensando, né? O que eu faço agora? Né? Porque o que acontece? Quando você pensa em mapa mental, por exemplo, certo. esse daqui é um exemplo de mapa em que você parte de um tema, aí digamos que você tem uma pergunta que é dessa categoria de informação. Por Aí tem exemplo, lá, o que é alternativa. negócio jurídico? Isso, né? Aí você tem lá a pergunta, aí Tá. vem alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D, alternativa E. Então, quando você entende como que essas informações se organizam, você Uhum. sabe que se a pergunta disso, a resposta só pode ser alguma coisa para cá. Então, essas outras alternativas Hum. absolutamente não tinha nada a ver. Então, quando eu olhava a múltipla escolha, era tão óbvio que Já a vi o resposta mapa. era que, tipo, eu consegui terminar a prova rápido, num tempo menor do que era o estipulado. Então, e assim, eu tive colegas que chegaram a prestar 4 vezes a primeira fase para poder passar para a segunda. Então, quando uma amiga me liga num belo dia falando assim, parabéns, né? Que no século passado as pessoas se telefonavam, né? Sim. Então, você se confundiu. Hoje não é o meu aniversário. Não, hoje saiu o resultado da primeira fase da OAB. Eu falei, e daí? Ah, e é daí que seu nome tá na lista. Ai, eu não acredito que eu Ah, vou ter que fazer agora eu sou fase. advogada. Não, é porque tinha que passar na segunda fase, Ah, né? E sim. aquele exame que eu fiz foi o terceiro exame escrito. Então, o que Hum, acontece? Eu ia até a secretaria da faculdade perguntar: é obrigatório fazer estágio para se hum. formar em direito? Não. Então eu saía da faculdade, ia fazer curso de tradução e interpretação de inglês, e à noite eu dava aulas de inglês, né? Ah, Então, fora legal. da faculdade, eu era English teacher. Então, eu tinha até pensado em prestar, por exemplo, me especializar em direito internacional para Uhum. prestar Rio Branco, seguir uma carreira de diplomacia, né? Então, eu adoro viajar, adoro conhecer gente, adoro aprender línguas, culturas. Mas até que eu conheci, num dos cursos de inglês que eu fiz, eu conheci uma filha de diplomata. E aí eu perguntei para ela, né? Porque eu sempre quis ser mãe. Eu falei, como que é, né, ser filha de diplomata, vive, né? Morar em diferentes partes do planeta. É, é bom. E aí ela falou assim que o que acontece? Você não cria laços, né? Então, assim, você sente que você não pertence a lugar algum, porque a hora que você está finalmente formando laços, é hora de Uhum. mudar. Né? Então ela foi que ela morou em lugares bacanas, mas também morou em lugares que ela falou assim, não, mas daqui a pouco a gente vai mudar, daqui a pouco a gente vai mudar. Então, Uhum. aí eu achei que isso era um sacrifício muito grande. Então, eu desisti dessa área, né? Então, como eu fazia curso de tradução e interpretação de inglês, eu falei, então acho que eu vou tentar juntar, né, tradução com essa área jurídica, mas você não consegue ser um bom profissional quando você não tem paixão por aquilo, né? Eu acho que todo mundo já teve professores que você falava assim, meu Deus do céu. E tem professores que você fica assim empolgada, apaixonada, né? Nossa, eu, por exemplo, tive aula com o professor de tributário. Gente do céu.
Roque Carrasa. Rock Carrasco. Ele, assim, ele é uma enciclopédia ambulante. As aulas dele, assim, eram incríveis. Ele conseguia fazer humor, tipo, contar uma piada, mas com tanta elegância, com tanta inteligência, que eu não entendo nada de tributário, alíquotas, porcentagens, mas, assim, eu lembro que eu adorava assistir as aulas do professor Roque Carrasa. Era incrível, que homem inteligente, né? Então, assim, mas eu falava assim, gente, eu ia ser uma advogada medíocre, eu ia ser uma qualquer coisa assim muito ruim, né? Só que é aquilo, né? A hora que você faz a faculdade, aí eu tive a oportunidade de ser bolsista no Japão. E adivinha, você tem que ir lá para o Japão como uma especialização do que você fez. Aí, como eu fiz Certo. direito, então eu tinha que fazer alguma coisa com a. Eu Da falei, área meu, jurídica. Ai, não acredito. não tá entendendo. Eu estudar tudo isso aqui em japonês, eu falei, não, vocês não estão entendendo. Eu quero distância desse universo. Então, como eu acabei optando por direitos difusos, que inclui criança, adolescente, meio ambiente e direito do consumidor, eu fui com esse viés do direito do consumidor, aprender relações de consumo e qualidade na prestação de serviço, porque eu fazia parte de uma organização sem fins lucrativos em que um dos congressos mundiais foi no Japão e eu fiquei babando. Isso foi novembro de 94. Nós éramos em 9 instrutores brasileiros e sabe quando assim no café da manhã você olha lá, plim, 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 gente, atenção, atenção para fazer. Eu sou uma pessoa importante, né? E o Nossa! pessoal na gargalhada. Eu falei assim, eu sou uma cliente. Então, por exemplo, em japonês, cliente a gente chama de okyaku. E a gente não usa com o termo cliente falar okyaku-san, né? O san é um título de respeito, que seria equivalente a senhor, senhora. Eu costumava dizer, né? Tinha um filme da minha juventude chamado Karate Kid, com Daniel Hum. San, Miyagi-san. Então, San é esse título, né, de senhor, senhora, que normalmente a gente coloca junto com o sobrenome. E eu, assim, é, lá no Japão, eles usam um título chamado Sama. Então, Sama é o mesmo nível dos deuses, que o Japão é um país shintoísta, onde alma, tudo tem espírito, então é o deus do sol, o deus da lua, o deus do vento, o deus da montanha. Então, a gente usa Okyaku Sama. Então, assim, meu Deus, sabe quando, tipo, Meu eu não sou Deus. uma senhora cliente, uma senhorita cliente, não, eu sou uma deusa cliente. Meu Oh. Deus, que isso, né? Então, porque o japonês, ele tem essa consciência de que o cliente é assim, tem que ser tratado como Deus, porque graças ao cliente é que tem dinheiro para pagar os funcionários, para comprar insumos, para prestar serviços, para, né, criar produtos. Então, é tudo graças ao cliente. Então, o cliente é Cliente. tratado assim como Deus. Então, essa parte de relacionamento com o consumidor, e naquela época o Código de Direito do Consumidor tinha sido aprovado recentemente. Então, Perfeito. era uma novidade. Eu queria. Por isso eu falei, meu, se eu vou para o Japão, que seja pelo menos né, por esse viés, porque Sim. eu tive a oportunidade de uma vez assistir um tribunal, uma sessão porque era em inglês. No Então, como Japão. eu já era fluente em inglês, Uhum. porque senão eu ia ficar boiando, né? Porque o nosso, por exemplo, é direito romano, e direito é uma coisa muito territorial. Então, cada país tem o seu jeito, né? Aqui a gente tem que estudar códigos, leis, tudo. Mas eu fico pensando, o que é estudar direito nos Estados Unidos? Que é por Hum. jurisprudência. Então, você tem que estudar todos os casos parecidos, como que a Sim. maioria dos juízes julgam. E lá os juízes, eles são eleitos, eles são escolhidos. Então, eles têm... É muito diferente daqui, Sim. né? Então, eu falei assim, Japão, então eu falei, gente... E aí eu só me deixaram assistir essa sessão porque estava tudo em inglês. Então, eu Perfeito. podia compreender. Porque o réu era um norte-americano, que agora eu não lembro se era da equipe do Ray Charles ou era a equipe do
Steve Wonder. Eu sei que era um daqueles americanos cegos que estavam fazendo turnê pelo Japão e o cara entrou com droga com ele. E lá no Japão, assim, tipo, revista pornô é proibido. Você não consegue, sabe? Imagine, droga é Droga? uma coisa assim que ele foi preso lá no aeroporto. Aí a turnê seguiu e ele ficou lá preso, Um né? crime Então, é, por tentar entrar no Japão com drogas. Um crime isso mesmo. gravíssimo. Gravíssimo. Então ele estava, se eu não me engano, ele já estava lá não sei quantos meses, né? E assim, eu não entendo muito de drogas, então, mas eu sei que assim, era uma coisa grave. Então, ele estava lá preso, ele estava, como se diz, detido. Então, eu vi tudo, mas eu falei, gente, esse troço é muito estranho. Por exemplo, você tem que ter um que eles chamam de mokutek, que é o seu objetivo, né? O que você quer aprender lá. Então, eu falei, como eu sou formada em Direito e Direito. especializei em Direito do Consumidor, eu queria entender como que é essa relação de consumo. Porque eu achei aquilo fascinante, a forma com que por exemplo, o japonês, ele tem essa consciência que se você tocar, sabe, você pode transmitir doença. Então, por exemplo, custa tanto. Aí eles te entregam uma bandejinha, para nessa bandeja você colocar o dinheiro. Aí então eles recolhem a bandeja, contam o dinheiro, falam, ó, recebi tanto. Aí o troco é de tanto, e aí eles colocam o troco na bandeja e entregam a bandeja para o cliente. Então, tipo, você não encosta no cliente, você não toca as pessoas, né? Perfeito. Então, é uma coisa assim, eles só se cumprimentam por reverência, né? Então a gente, né, faz tipo 15 centímetros informal, 30 centímetros semiformal e tipo 45 graus é formal. Então, dependendo da situação, mas você vê assim, as pessoas não se tocam. Que legal. Então, Já é um. Para eles, então, não foi nem tão difícil agora com a pandemia a adaptação, né? Porque eles já têm pois é, essa porque consciência, né? Da então, por exemplo, máscara. máscara já era uma coisa assim. E a gente achava estranho eles usarem máscara, porque aí eles explicaram, é que quando a gente espirra ou a gente tosse, nós podemos transmitir, né, a nossa doença para outras pessoas. Então, eles usavam a máscara em respeito aos outros, né, para que Consciência a pessoa que coletiva. estivesse gripada, assim, então, esse senso de coletividade é incrível. Legal. Eu falo, o Japão é uma experiência à parte, sabe? Os referenciais deles são diferentes. A vida toda eu fui sempre apontada como japonesa, né? Japonesinha, tudo. Mas é só indo lá que eu vi. Eu posso até ter cara de japonesa, eu posso ter sobrenome de japonês, pode ter nome de japonês, mas eu falei, eu nasci e cresci no Brasil. Eu falei, gente, E quanto tempo então, nisso você ficou lá, no Japão? olha, a oportunidade que eu tive foram de 9 meses. Nove Aí no meses. primeiro mês nós tínhamos aulas de japonês. Aí nos Uhum. outros 8 meses eu estagiei em 8 lugares diferentes, em 4 cidades diferentes, porque o meu objetivo era entender essa qualidade de prestação de serviço, porque quando eu morei nos Estados Unidos, eles são muito friendly. Oh, how are you doing today? Have a nice day. Eles são super simpáticos, né? Agora, no Japão, não. Eles te tratam assim, com um respeito que você fala, Meu nossa, isso é Deus. muito distante, meu Deus, né? E aí, eu queria entender como que funciona essa qualidade deles, só que o nível de qualidade deles é tão superior, isso é tão básico para todos, que ninguém sabia o que fazer comigo. Falei, mas a gente não tem o que ensinar para ela, né? Eles falavam. Assim, não, a gente fica um mês com ela, mas depois disso a gente não sabe o que fazer, porque normalmente esses processos são normalmente dois tipos de bolsa, que é um bolsa estágio, que você vai estagiar em empresas, e o mais comum é bolsa de estudo, que você vai fazer uma pesquisa, vai fazer um estudo numa universidade ou num centro de pesquisa. Né? E Perfeito. eu falando, meu Deus do céu, eu já não sei aqueles ideogramas, ou melhor, os meus 250 ideogramas era equivalente a uma criança de 10 anos de idade. Então, era uma adulta analfabeta. Então, eu ficava assim, meu Deus do céu. Eu falei, me deixa só observar o que vocês fazem.
Então, um dos lugares que eu tive a oportunidade de estagiar Uhum. foi no, ele chama o Centro do Consumidor, Centros de Consumidores. Então, a província que eu fui é Aichi, a principal, a capital é Nagoya, e tem 3 regiões. Então, eu pude ficar a nível de província e de 2 regiões, né, em 2 cidades diferentes. E, por exemplo, eles têm, tipo, funcionário, né, que ajuda a dirimir os conflitos entre as partes. Então, por Ah, exemplo, legal. digamos que você manda a sua roupa para um tintureiro, né, para a Tá. lavanderia, aí volta rasgado. E aí, de quem que é a culpa, né? Então, eles têm, tipo, microscópios para ver que o fio, ele foi arrebentado, ou ele foi cortado, ou então, Hum. tipo, estava mordido, e aí provavelmente foi mal conservado, então a qualquer momento aquele tecido ia ceder. Hum. Então, inclusive assim, em Tóquio tinha laboratórios que faziam perícia de acidentes de veículos, porque eles tinham laboratórios assim enormes. Então, Mas, antes de ir para a justiça, um caso, por exemplo, um não, para ir para a conflito, justiça, já pode, é, passa por um laboratório e já tenta fazer uma mediação, é isso? isso mesmo. Então, isso de fazer mediação. Agora, o que mais me assustou, que Uhum. esses funcionários, ninguém é formado em direito. Como assim? O pessoal não tem formação em direito? Eu falei assim, não. Porque o que eles mais usam é bom senso. Então, Já era tem o do senso. tipo, eram senhoras que, por exemplo, as crianças já cresceram, então, né, marido trabalha, e ela estava meio que arrumando uma ocupação meio período, Ah, né? E legal. eu fiquei. Aí só casos realmente graves é que vão para a justiça, Que que legal. efetivamente precisam de advogados, mas, tipo, esse tipo de conflito com o consumidor isso é mais assim, ver, né? Olha, o bom senso, o que que você acha Sim, disso? Então, essa questão de mediação, de conciliação, nossa, interessante. isso Isso é eu muito achei forte muito, lá. Que legal. sim, eu achei assim, incrível. Eu falei, não é formada de. Tanto é que assim, não existe para o japonês, por exemplo, eles não têm analfabetos. Então, Tá. apesar do idioma ter três alfabetos, né? Não existe analfabetismo. Isso o governo realmente consegue, todo mundo é alfabetizado. Aí qual que é o problema do japonês? Ele é muito qualificado. Então, para Hum. subempregos, né? Para empregos assim de baixa qualificação ou sem qualificação, eles começaram a importar mão de obra estrangeira para Ah, fazer entendi. esses serviços, né? Então, mas assim, pro japonês, assim, não Legal. falta emprego, né? Do tipo, todo mundo se forma, todo mundo se capacita, mas não necessariamente você vai trabalhar com aquilo que você estudou. Perfeito. Eu, como assim? Então, quando eu estava no a nível da província, a primeira coisa que eles faziam assim era pedir desculpas, porque talvez eles não consigam me explicar, e eu, porque assim, era tanta coisa nova para aprender, eu falei, não, quando foi o terceiro que falou a mesma coisa, eu, peraí, mas não estou entendendo, por quê? Então, porque o sistema japonês é de senioridade. Então, o que acontece? Você não sobe na hierarquia, tipo, de baixo para cima, como se fossem degraus. Você anda de lado primeiro. Hum. Então, o ano fiscal deles começa em abril. E aí eu estava lá em agosto. Então, eles falaram que em abril mudou, o pessoal muda. Então, mas então, antes de abril, onde você estava? Antes de abril eu não estava no centro do consumidor, eu estava em comércio exterior. Eu estava em, como fala, sabe, tipo, outras Entendi. coisas que não tem nada a ver. Então, quando alguém sobe lá no topo, é alguém que já passou por todos os níveis hierárquicos, mas assim, Na você horizontal. passa na horizontal. Então, você tem a visão de todos os departamentos, de todas as áreas. A forma deles enxergarem é de uma maneira muito mais globalizada, né, do que a gente que é só bem específico, né? Não, com Entendi. leigo você não conversa. Então, É eu muito. achei Cada um conhece muito da sua área, mas não percorreu por outras, né? No Brasil, mais ou menos isso. assim. Legal. Pois é.
Ô, Liz, e nessa época que você estava lá, você já estava com essa questão do mapa mental forte para você, porque você já tinha passado pela faculdade, que foi quando você tinha descoberto essa técnica, é isso? Isso mesmo, porque dentro dessa organização chamada JCI, Junior Chamber International, a gente aprendia várias técnicas de liderança e uma delas era o mapa mental. Legal. E é uma técnica que é um formato para organizar conteúdo. Então, eu comecei com conteúdo jurídico, mas Joia. assim, esse conteúdo pode ser de qualquer idioma. Então, eu, por Perfeito. exemplo, usei essa técnica para aprender japonês, porque na prova de proficiência para a bolsa, a última etapa da prova era a redação, né? Que Perfeito. eles dão um tema na hora e na hora você tem que gerar ideias e eu fui lá, teve gente que saiu escrevendo. E eu fui lá no cantinho do papel e fiz um mini brainstorm em mapa mental, para então ver o que, que eu vou falar sobre aquele tema, em que sequência, de maneira que o seu texto venha fluir, evitando Certo. ambiguidade, contradições, repetições, que foi aí que eu me dei mal na segunda fase da OAB, que era a escrita. Eu falei, puxa vida, se fosse oral, era capaz de eu fazer uma embromation. Sim. Mas quando era escrita, na hora da peça processual, eu Não tinha não fazia estudado? ideia, não fazia ideia do que eu tinha que escrever lá. Então, não, Entendi. não foi, né? Não foi daquela vez. Sim. Mas, assim, é uma técnica que você aprende e aplica para a vida toda, Para né? negócios, para reuniões, para o concurseiro, para o Não, advogado, não é isso? isso mesmo. E eu, por exemplo, né? Eu querendo me afastar do universo jurídico, mas Não. parece aquela goma de mascar que quando você pisa, você vai e não se solta. Então, eu já fui convidada para dar muitas aulas em cursinho preparatório, né? Porque o que eu percebi, eu tenho como um valor muito importante a liberdade. Então, para mim, prestar concurso é algo assim, tolher completamente a minha liberdade. E eu falo Sim, assim, certeza que vocês querem prestar concurso? Gente do céu, eu assim, para mim não vale, né? A estabilidade não vale esse a sua sacrifício liberdade. da minha liberdade. Então, eu não me sentia bem dando aula lá, porque eu ensinava, eu mostrava, né? Que eu falei, dá para vocês estudarem pelo mapa mental, porque o que acontece? O edital normalmente é publicado o quê? Uns 2 meses antes. Então, Três nesses dois meses. meses, 3 meses, então você precisa fazer a revisão de toda a matéria. Se você já Isso. tem resumido em mapas mentais, nossa, A você revisão é vai muito conseguir rápida. isso mesmo. Para a pessoa Porque que vai esse começar pela primeira vez, ele pega uma folha em branco e aí o que isso ele faz? Os primeiros tem que definir. mapas, como que faz para evoluir? Por exemplo, se é concurseiro, a primeira coisa é fazer o mapa mental do edital, né? Se não tem um edital agora, deve ter o edital anterior, que o próximo Perfeito, edital vai ser muito semelhante ao edital anterior. Então, é perfeito. aquilo, porque só existe o que está no edital. Qualquer Tá, coisa fora do edital não existe. não Então, existe. já é assim, um tipo, ok, vamos lá, concentra só no que está no edital. E aí, o que, que eu gosto de fazer? O mapa mental fala para você trabalhar com cores. E é importante você usar essas cores de maneira codificada, né? Tá, Então, o que, que eu faria? O edital monocromático, para então, com marca-texto, né, de 3 cores, grifar aquilo que, tudo bem, sei lá, direito administrativo, né, coisas assim que você sabe, né, na cor verde, ok? Tem aqui estatística, bem. Isso daqui não é algo que eu conheço. Aí vai ter matéria que você fala assim, hein? Do que eles estão falando? Você coloca em vermelho. Porque perfeito. você Nunca vai ter que vi. montar diferentes Então, em primeiro lugar, estratégias. montar um mapa do edital para o concurso que a pessoa quer, para ele saber o que ele precisa estudar, o que ele já Isso, sabe, o que ele sabe mais ou menos e o que ele não sabe nada. Então, ele poderia isso. começar dessa forma. Dessa forma, porque aí você monta uma estratégia bem mais assertiva para o seu objetivo, né? Sim. Então, como é que é? É em Alice, no País das Maravilhas, que ela pergunta lá pro gato onde que
né, tipo, que caminho ela toma, mas é aquilo, se você não sabe o que você quer, então, Você não sabe né? para onde você Agora, vai. pois é, então se você sabe o que você quer, então assim, foca no edital, porque só Tá? vai cair o que tiver no edital. Então você não vai Perfeito. perder tempo com coisas que não estão no edital. Então, esse é o ponto de partida básico de qualquer concurseiro, né? Agora, se você Perfeito. vai prestar OAB, vai prestar MP, vai prestar, sabe, magistratura, o que for também, vai ter lá qual que é, né? O que vai ser solicitado na prova. Legal. Então, esse foco precisa manter. E Tá. aí é identificar quais são essas categorias de informações. Então, o que eu percebo assim, tudo parece que está muito misturado, muito bagunçado. Mas quando você consegue enxergar em mapa mental, ok, então isso aqui é civil, isso aqui é penal, né, é tributário, é administrativo, né, sabe, civil, cada uma dessas matérias, e de lá vai destrinchando, vai detalhando e vai aprofundando. Eu lembro que só depois, não sei, uns 2 anos depois de terminar a faculdade, que eu fui entender, foi cair uma ficha para mim, ou melhor, consegui completar o download para os Sim. mais jovens, né, de que a diferença entre direito civil e direito processual civil. Eu falava, mas gente, né, porque o que acontece? Um é o quê? E o outro é como você vai exercer aquele direito. Você pode até ter o direito, mas se você não exercer corretamente, perdeu esse direito. Né? Legal. Então, eu lembro acho que era no programa do Jô Soares, que no começo, antes de começar o programa propriamente dito, eles contavam, né, algumas situações, assim, hilárias, né, na época que ainda eram provas orais, que a banca a examinadora estava perguntando, né, qual é o prazo para contestação? 24 horas. E para embargo de declaração? 24 horas. Mas e para ação civil pública? 24 horas. Aí daqui a pouco um deles falou, pelo visto, a senhorita não sabe nenhum prazo. E assim, em compensação, não perco nenhum deles. Porque o que acontece é entender esse raciocínio lógico jurídico. Né? Porque Sim. uma coisa é 15 dias, 2 meses, 24 horas. Então, assim, era uma neura conseguir memorizar esses micro detalhes dos diferentes prazos. Mas a questão é, você pode exercer, né, o seu direito dentro do prazo e não no limite dele. Né? Então, qual que é o limite? Era 24 horas. Então, tudo bem, ela podia ter 6 meses, mas se ela apresentasse em 24 horas, o direito Pronto, estava estava garantido. Então, cumprindo. ela ticou, sabe, prazos, ela botou tudo 24 horas. Eu falei, olha, isso que é ter esse raciocínio O lógico raciocínio jurídico. lógico. Sim. Então, assim, Ô, Liz, é tem uma realmente. pergunta aqui legal, que é a seguinte: tem alguma coisa que a pessoa não pode fazer de jeito nenhum no mapa mental? Olha, tem várias coisas. Eu até tenho uma aula que eu criei assim, um vídeo explicando o que fazer e o que não fazer, né? Legal. Porque existem assim, né? Inclusive esse quadro que está aqui. Então tem várias coisas que a gente não deve fazer no mapa mental. Mas, por Tá. exemplo, os mais básicos. A pessoa não tem papel sulfite, sem pauta, então ela usa um caderno universitário. Em vez de usar na horizontal, usa na vertical. Em vez de usar sem pauta, usa tudo pautado. Em vez de usar canetas coloridas, faz monocromático. Em vez de Tá. trabalhar palavras-chave, escreve textos, frases, imagens, Hum, desenhos, assim, então nenhum. Aí a tá. pessoa vem falar que essa técnica, tipo, eu já estive em lugar que, a hora que o participante olhou a programação, eu falei assim, não, a gente não vai perder muito tempo com essa porcaria, né? Porque esse tal de mapa mental não serve pra nada. Tá. O senhor já ouviu falar de mapa mental? Eu tive uma introdução disso, mas não funciona. Eu Hum, entendi. Aí eu fiz a minha apresentação, na hora do intervalo a gente voltou a conversar. Mas não foi assim que me ensinaram. Eu falei, então, né? É aquilo, né? Papel aceita qualquer coisa, a internet aceita qualquer coisa. Então, com quem que o senhor se capacitou, né? Então, eu mesma tenho legal. aqui já 26 anos de experiência, né? Mais de 2 décadas como profissão. Então, né? Eu falei assim, por isso que assim, Legal. Então, duas dicas. grande Sempre grande usar papel em branco, essa, e sempre na horizontal. Então, isso começa dessa mesmo. premissa
e um assunto no centro. Tem mais algumas Isso. perguntas aqui, daqui a pouco eu vou abrir para o pessoal também. Eu desativei um pouquinho, porque senão fica tudo em cima de você. Você tem seu curso para ajudar a galera a fazer mapa, tem o curso também. Isso Você tem o mesmo. curso. Então, lá na sua bio tem o seu curso? Tem E um aí curso, porque a matrícula aberta sempre está aberta. Quem quiser fazer seu sim, curso porque online. esse aqui é o curso, é um curso que eu considero como um curso introdutório. Então, Tá, ele está sempre com, né, com as inscrições abertas, abertas. porque eu, por exemplo, na época, eu já fazia mapas mentais durante 5 anos, eu tinha usado para as mais diferentes situações, ele me ajudou a resolver problemas que eu estava entre a cruz e a espada, entre, como fala, a fogo e a fogueira, a Sim. frigideira e a fogueira. Eu estava assim, em situações que eu falei. E aí, com essa técnica, eu consegui resolver problemas, consegui lembrar de informações para exames, provas, né, testes. Sim. E aí eu fui tirar o certificado, porque imagine, como descendente de japoneses, né? Que a gente passa a vida toda aprendendo que tem que fazer tudo certinho, 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 certinho. Aí, bacharel em direito, que tem que fazer tudo legalizado. Eu falei, não, para entrar nesse mercado de uma maneira ética, eu preciso me profissionalizar, eu preciso tirar o meu diplominha. Sim. Então, eu fui lá, na época, o Busan Center mais próximo era o da Flórida, em Palm Beach, e eu já tinha lido todos os livros da época, eu já tinha 5 anos de experiência, sabe? Que eu sei na pele a eficácia da técnica. Eu falei, só vim tirar meu diplominha para me diferenciar. E aí, quando eu cheguei lá, eu descobri que esse universo de tudo que eu sabia era, assim, a pontinha de um iceberg que eu tanto é que numa das entrevistas, o criador da técnica, o Tony Buzan, que infelizmente E você já é fez o curso falecido, dele? então, na época, ele mesmo não estava mais ministrando esse curso de certificação, ele já tinha passado o bastão, porque ele estava concentrado em escrever livros, né? Mas eu falei, como assim? Tony Buzan é vivo, né? Eu falei, meu, preciso conhecê-lo. Então, eu fiz a minha certificação em 2000 e 2001 eu fui até a Inglaterra para conhecê-lo pessoalmente, tirar uma foto, tudo. Eu falei, meu Deus do céu, Ai, como que eu já emoção. fui jovem, fui magra, eu falei, meu Deus. Né? E aí, eu falava assim, Tony, Mr. Tony Buzan. Eu tenho muita dificuldade para ensinar técnica no Brasil, porque não tem livros, né? Por exemplo, só tinha um livro em Portugal, mas já estava esgotado. Será que se eu escrever um livro e o senhor poderia escrever o prefácio, né? Isso podia ajudar? Aí ele falou que não. Eu, tudo bem, né? Ele falou assim, faz o seguinte, você escreve o livro, né? Como você sabe escrever em inglês, então você escreve o livro em inglês, manda para mim, eu vou revisar, complementar e a gente lança como coautoria. Uau! Aí eu travei, porque foi tanta responsabilidade, foi tanta. E agora ele faleceu, então eu perdi essa oportunidade, né? Então eu falo, como é duro quando a gente é muito jovem, tem os nossos sabotadores, os nossos. E no final perdi assim uma oportunidade de ouro, né? Porque eu falei, meu Deus, agora a responsabilidade aumentou, né? Porque eu tinha um monte de experiências para contar, para compartilhar. Sim. Anyway, E eu sempre então o até que tem essa acontece? pergunta aqui, né? Um livro sobre mapa mental. E aí eu sempre falo para o pessoal do livro dele, né? Porque hoje nós Uhum. temos aqui traduzido, mas você tem, Liz, se a pessoa quiser ter acesso, você tem o livro hoje, tem a apostila dentro do seu curso. Então, o livro que tem, por exemplo, eu só tenho esse daqui versão em inglês. E eu preciso ticar essa minha pendência e comprar, porque eu fiz mudanças, e aí, assim, tem alguns livros que eu não encontro. Então, eu vou colocar depois da live, no meus stories, a capa do livro. Ele chama Mapas Mentais e Sua Elaboração, Acho que é um dele livrinho de ou bolso. seu. Isso, do Tony Buzan. Eu ainda não tenho livros, né? Eu sou uma tagarela. Então, na época eu falava, era mais fácil sair a minha fita VHS do que sair um livro meu. Ainda bem que tem Então, curso online, eu também sou assim. por isso que esse é uma das estratégias fundamentais você trabalhar esse autoconhecimento, né? Já, nossa, há muito tempo eu já ouvi falar de PNL, de programação neurolinguística,
que tem os visuais, os auditivos e os sinestésicos. E eu tinha certeza que se um dia eu viesse fazer essa prova, esse teste, ia dar visual, ou minimamente sinestésica, porque eu me Sim, envolvo lá, né, em montar o mapa mental. E quando o resultado deu auditiva, eu fiquei assim, um mês em estado de choque. Quem? Eu? Auditiva? Aí eu comecei a olhar para trás e falei, gente do céu. Eu lembro uma vez, uma única vez, numa prova de geografia, que o professor falou, olha, vão cair, sei lá, acho que 10 questões desses 20, desse questionário com 20 perguntas, e eu gravei, sabe, as perguntas, eu tinha um reloginho que fazia pi, aí eu dava um tempo para eu responder, e aí eu pi, eu falava a resposta, um pi para eu repetir essa resposta, e eu fiquei ouvindo essa gravação várias vezes e tirei nota 10. Só que eu legal. apliquei isso uma única vez na minha vida. Então, eu falei, poxa, se eu soubesse que eu era auditiva, aí que eu fui entender por que eu sou uma excelente compradora de livros e péssima leitora. Então, eu comecei a comprar o quê? Audiolivros, né? Os Legal. audiobooks, para poder ouvir, para depois ler. Né? Porque é Sim, importante a gente esse que você trabalhar com mostrou escuta. aí eu tenho. Esse livro do Tony. Esse. Qual deles? Esse Ah, aí. então, aí antes de morrer, o Tony. Aqui, eu estou tentando fugir do reflexo aqui. Então, antes de morrer, o Tony Buzet ainda conseguiu escrever esse livro, dominando a técnica dos mapas mentais, porque Isso. o que acontece? A internet aceita qualquer coisa. Então, as pessoas vão lá, postam, né, hashtag mapa mental, porque eu sigo a hashtag de mapa mental, mapas Ah, mentais, tá. mind map, mas raríssimas vezes eu consigo encontrar realmente Um um mapa mapa mental. mental, O né? verdadeiro. Então eu vejo assim, eu vejo mapas conceituais, eu vejo infográficos, eu vejo mapas criativos, eu vejo assim, um monte de outras coisas que, para ser mapa mental, você tem que bater o olho, você não pode ter dúvida, você bate o olho e você vê lá o tema central, tem o tema de qual que é aquele mapa, Sim. E porque as tem assim ramificações. informações que você vai, olha, você não sabe de onde começa, para onde vai. Então, mapa mental, você bate o olho, pum, aqui, ó, Sim. tema central. Eu Olha lá, falo para os meus nitidamente. alunos. Eu tenho uma aula que uma aula, é o processo civil por mapas mentais. Só que eu Hum, deixo bem claro para o aluno que, na realidade, o meu não é o verdadeiro mapa mental. Não é. Eu sei que não é, tecnicamente. Então, eu falo, vocês chamam isso aqui de mapa mental, mas assim, se você for verificar a fundo, esse aqui é como se fosse um fluxograma, que ele vai seguindo e vai mostrando ali visualmente o processo. Isso daí ajuda hum, extremamente o aluno para ele entender um processo, como ele começa, como ele termina, quais são os atos. Mas esse não é o mapa mental o verdadeiro, que é esse das ramificações. Isso eu aprendi, graças a Deus eu consegui aprender. Então, eu vejo, todo mundo chama de mapa mental, mas quando você olha, é o que você falou, aquilo não é um mapa mental, porque o mapa mental, e aí é muito interessante. Quem sabe, Lisa, eu não vou conseguir que você venha dar uma aula um dia dentro do meu curso do CPC. Vamos conversar sobre isso. E eu vamos, vou quero. adorar. A gente constrói ali um mapa, o verdadeiro. Então, a dificuldade do aluno quando ele entra, ele estuda na faculdade, é o que eu falo, os temas de forma isoladas ali. E ele não consegue fazer essa ligação. Então, se você pega, ele vai estudar processo civil, ele não conhece. Mas por onde começar? Então, se você faz um mapa mental do índice do CPC, e aí você me diz se eu estou certa, né, nisso que eu estou pensando. Então, vamos imaginar. Eu vou estudar agora o CPC, tem um código. Esse código tem um índice lá sistemático. E aí eu vou abrir uma ramificação para os temas, e dentro desses temas, tô certa? Esse é o verdadeiro. Isso E mesmo. aí o aluno Isso. ele vai saber, ele vai já fotografar o que ele vai estudar ali naquele curso. E a partir Isso mesmo. disso, ele vai entrando nas minúcias de cada tema e construindo novos Uhum. mapas. Então, eu acho que Isso mesmo. seria isso. Aí, uma pergunta que o pessoal mandou para fazer para você é o seguinte: antes a gente fazia os mapas na folha de sulfite.
não tinha dúvidas. Hoje existem alguns sistemas para que a pessoa faça no tablet, no iPad. Funciona também no computador? Então, Então, qual que é a sua preferência? se o foco for aprendizado, existem estudos que mostram que você faz caminhos neurais em que, a hora que você está fazendo à mão, manuscrito, o grau de áreas do cérebro que você trabalha, conexões Aprendizado neurais que você cognitivo. faz, são maiores quando você faz à mão. Porque quando Perfeito. você digita, você não finaliza. Quem finaliza é o computador. Certo. Então, quando eu trabalho, por exemplo, no universo corporativo, em que tem muitas reuniões, tem projetos, tem apresentações, com certeza, dentro do universo corporativo, você apresentar algo manuscrito, isso é rascunho, né? Isso não é algo que você vai apresentar, né? Certo. Então, no mundo corporativo, software é necessário. Só que eu só consigo saber se você sabe fazer mapas mentais se você faz à mão. Tá. Porque quando você faz à mão, o nível de detalhe fica claro. Quando eu vejo a pessoa escrevendo em letra cursiva, em vez de ser letra de forma, quando eu vejo ela, né, a forma com que ela hierarquiza as informações, então fica muito nítido se ela conhece a técnica ou não. Agora, quando ela faz no computador, eu não sei se ela fez conscientemente ou porque ela clicou e o sistema simplesmente fez por ela. Perfeito. Então, o processo de aprendizagem, o ideal é começar com papel e canetas coloridas. Eu estive, será que foi semana passada ou já foi semana retrasada? Com esse negócio de pandemia, a percepção de tempo, Mudou. às vezes a gente está falando de coisas assim, de eventos presenciais. Gente, há um ano atrás, eu estava ministrando eventos presenciais, há um ano atrás. Né? E parece que isso faz décadas, parece que é uma outra era o que a gente convivia presencialmente. Então eu falo, gente, será que foi semana passada? Foi semana passada? Assim, eu fiz uma live com o Aras Duarte, que é um especialista em aprendizagem e também em fotoleitura, que ele tem chamado de leitura 4.0. E Tá. ele me comentou que ele passou por 3 fases no processo dele de desenvolvimento da habilidade do mapa mental. Ele falando assim, ele como engenheiro, né, numa primeira etapa, ele fazia mapas mentais com réguas e esquadros, totalmente monocromático e com muito texto. Do tipo, parecia que tudo era importante. Era difícil identificar qual que era a palavra-chave principal e dela, né, hierarquizar as outras palavras-chave. E aí, quando ele foi evoluindo, uma segunda etapa, ele já fazia mapas mentais coloridos e conseguindo identificar melhor essas palavras-chave. Para então evoluir numa terceira etapa de conseguir inserir imagens, desenhos, ícones. Eu falei, olha, Olha Wallace, só que que legal. interessante. Então, ele falou que ele percebeu essas nítidas 3 etapas no processo dele. Né? Certo. E uma outra live que eu fiz com um executivo chamado Gustavo Chicarino, que ele defendeu uma dissertação de mestrado do uso de mapa mental em gestão de projetos. Ah, que E legal. essa dissertação é de 2005, dentro da USP, na FEA, da Uhum. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. E ele falou que hoje eu nem preciso mais fazer o mapa mental no papel, porque essa capacidade de O conseguir cérebro. raciocinar a partir de um tema central, dividir em categorias. Ah, ok, não, isso é daqui, isso daqui é de lá. Né? Hierarquizar, ele falou assim, eu não preciso nem desenhar mais o mapa mental, eu já Perfeito. consigo mentalmente já Fazer mentalmente. E destrinchar é essas isso, eu informações. falo para os meus alunos, o grande benefício da técnica não é você fazer um mapa mental lindo, maravilhoso, colorido e ficar. O grande benefício é a aprendizagem. Você vai melhorar a sua aprendizagem cognitiva e você vai até ficar mais inteligente, porque você vai sentir, você vai falar, tô ficando, nossa, não é assim? Porque o que acontece? Quando você constrói o mapa mental, você começa a trabalhar essas habilidades cognitivas comparando, né? O que é igual, o que é diferente, que tipo de diferente, o que está contido dentro do quê.
né? Perfeito. Então, quando a gente não conhece sobre o assunto, eu diria assim, é como se tudo estivesse achatado, tudo estivesse no mesmo nível. Aí, Sim, quando você começa a entender, opa, não, isso daqui é importante, e isso aqui é importante, sim. Isso daqui é um detalhe disso. Foi, acho que ontem, que eu tirei a dúvida de uma pessoa que me mandou uma mensagem no direct, e ele falando, né, nossa, esse negócio de palavra-chave, não sei o quê. Aí eu falei para ele, ó, pensa assim, um exercício que eu faço muito básico com meus alunos é a gente montar um mapa mental de, tá bom, vai, antigamente, era montar um mapa mental de churrasco, né? Que legal. antigamente as pessoas se reuniam para o Para fazer churrasco. churrasco. E aí o que acontece? A carne e como fala, a cerveja não falta. O resto é assim, tipo, os churrascos normalmente acontecem meio que por um milagre, sabe? Sim, Então, tinha gente que já estava a caminho e falava assim: o que está faltando? tá Porque tinha faltando. certeza que alguma coisa estava faltando. Então, a gente partiu, por exemplo, uma primeira etapa fazendo um brainstorm. Então, jogando todas as informações. Tipo, quando você pensa em churrasco, o que vem à sua mente? Aí a gente ia organizar o quê? Comida de um lado, bebida do outro. Aí você tem bebida e tinha lá cerveja. Eu não bebo álcool, então para mim precisa ter suco, né? Tem gente que prefere refrigerante, tudo. E aí eu falei, ok, então, tipo, você bota lá o tronco o tema, churrasco. Churrasco. O tema, um tronco principal de uma categoria de informação seria bebida. Aí quando você coloca todas as bebidas juntas, você fala, não, peraí, vamos organizar isso. Como que dá para a gente diferenciar? Bebida alcoólica e não alcoólica, legal. E aí, então, das não alcoólicas tem as gasosas, não gasosas. E aí, quando chega lá nas bebidas alcoólicas, para mim era tudo junto. Aí, uma das turmas teve aluno que falou: mas, professora, a gente não pode organizar melhor ainda isso? Por Como? exemplo, então, poderíamos criar uma subcategoria de fermentados e destilados. Oh, Ah, por isso que, assim, para um bom entendedor, você consegue diferenciar, né, esses detalhes. Né? O que é uma perfeito. bebida fermentada? Então, vai lá, é um vinho, cerveja, Sim, também acho que está listado, né? Aí os destilados, então, é pinga, aquelas que não legal. entendem dessa área, né? Eu fui aprendendo com os meus alunos. Que Por isso legal. que na área jurídica é bem isso. Uma vez eu fui dar aula particular, e aí a gente meio que né, a gente ficou empolgadas e acabamos saindo, era um sábado, 14 horas da tarde. E a hora que a gente abriu a porta do elevador, um homem armado falou para a gente deixar as coisas atrás da porta e descer para o porão. E eu lá conversando com o nosso carcereiro, né? Tudo, Uhum. porque, olha, essa reforma aqui no térreo, assim, mas acho que o banco ainda não foi nem inaugurado. Eu falei, não, a gente não vai assaltar o banco, né? Nós viemos assaltar aqui como fala, dois conjuntos. Aí, assim, ufa, que em direito penal tem lá dos crimes, né, contra o patrimônio e dos crimes contra a pessoa. Aí eu falei, ok, é É patrimonial, a gente só está patrimônio. no lugar errado, na hora errada, Glória. não é nada com a gente, porque o que acontece? Quando o crime é contra a pessoa, gente, você pode dar dinheiro, você pode dar carro, o problema está com aquela pessoa, então, ufa, menos Uh, mal. Então, tipo, né? Porque eu pensei, bem, a hora que acabar, acaba. Não, não acabou, né? Porque a hora que acabar, a gente vai ter que levar notícia, né? Notícia crimes, né? A gente tem que levar a notícia do crime para as autoridades. Então eu comecei a prestar atenção em tudo. Eu já não uso relógio assim há muito tempo, então eu ficava prestando atenção no relógio da minha aluna. Então tal hora aconteceu isso, tal hora aconteceu aquilo. E eles falavam assim: olha, para a gente não se preocupar, que nenhum dos nossos bens pessoais iam ser roubados. levados. E vocês Até presas parece onde? no porão do prédio, que era um prédio comercial, Sim. e sábado, né, trabalha até 1 hora, o prédio estava aberto até 1 hora e meia, e a gente foi sair às 14 horas, né? Meu Deus. Então, fomos só nós e mais dois outros de um outro conjunto, que o homem já tinha trauma como chama? Esse negócio de elevador, então eles estavam descendo pelas escadas. E aí Hum, colocaram a gente lá em cativeiro. E quando terminou, então a gente saiu. Hum,
eles não levaram minhas canetinhas coloridas e nem meus bloquinhos de papel. Então, fui lá e comecei a anotar tudo que eu lembrava, Fazer o né, mapa para falar. mental do crime. Sim, eu fiz o mapa mental como fala, desse crime. Deixa eu ver, será que é esse bloquinho? Não é esse bloquinho. Gente, eu tenho tantos bloquinhos de mapas mentais que aí eu vou colocando os meus post-its. Eu fotografei para poder ser mais fácil de localizar. Então, isso aí tá Legal. fotografado. Mas eu tenho aqui mapas mentais que não acabam mais. Um monte de mapinhas mentais aqui dos meus bloquinhos de papel. Isso é E interessante, aí, porque, Li, se você quiser lembrar hoje mais detalhes desse crime, você vai lá no seu mapa mental que vai estar escrito, não é verdade? isso. Que a nossa E memória aí ela me pode deixou. falhar. Com o tempo a Isso, por gente isso vai que assim, esquecendo. eu fiquei muito chateada porque o delegado não perguntou o que aconteceu, porque eu tinha tudo mapeado. Ele só me perguntou o que foi subtraído. Minha mochila. Eles falaram que não iam levar os Mas pertences, eles levaram sua levaram minha mochila? mochila. E aí, assim, e o que tinha na sua mochila? Tinha notebook, tinha celular, tinha palme, tinha um monte de coisa. Aí eu perguntava assim, qual é o grau de detalhe que o senhor gostaria de saber? Porque não era qualquer notebook, era um Sony Vaio. E não era qualquer tipo de celular. Era um celular da Motorola, modelo V3. Ele era um flip, assim, que Sei. tava. Então, tipo, por Chiquérrimo. exemplo, a marca, o modelo, o meu HD externo. Tipo, a gente não faz backup, né? Você só faz backup quando você perde tudo, sente e chora. Aí você aprende com o seu próprio erro, né? Começa a fazer backup. Aí eu tava com o meu HD externo. Então, eles levaram também o meu backup no meu HD externo. E aí, assim, a marca do HD externo, a capacidade, a quantidade de gigas, né? Então, tudo isso são detalhes, né? Então, eu perguntava, mas Tá. qual que é o grau de detalhe? Porque quando eu falei do hub USB, ele, como hub USB? O quê? Não, 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 doutor. Isso daí não tem necessidade. Isso é um plugzinho, não, né? Por isso que Tá. eu falo assim, qual é o grau de detalhamento que ele gostaria de saber? Porque aí você vai categorizando a informação e vai vendo assim, o que são detalhes daquela informação. Né? Então, quando você vai para uma delegacia, ok, é roubo ou furto? Porque cada palavra-chave tem uma conotação que dela vai desdobrar, né, detalhes, informações. Então, assim, foi mediante violência, foi mediante, né, grave ameaça. Então, assim, então são palavras diferentes. Quando alguém fala assim, eu fui exonerado. Ok. Então, pressupõe-se que é um servidor público. Porque Uhum. no setor privado, a palavra que se utiliza é demitido. Né? Então, cada palavra-chave tem um significado. Né? Por isso que você usar essas palavras-chave e hierarquizar esses conteúdos, né? Organizar, por exemplo, é importante grifar o livro? É importante grifar o livro. Só que não é para grifar de maneira aleatória. Deixa eu ver, será que dá para enxergar? Repare que aqui eu tenho diferentes Tô vendo. categorias de cores, né? Uhum. Então, quando eu ia grifando, eu ia pegando essas cores, né? E grifava na sua categoria de informação. Legal. Né? Eu lembro assim de estudar em grupo e os colegas comentando, mas qual que é o seu embasamento legal nessa sua argumentação? Você quer Hum. saber a lei? Então eu abria, já via o que era a lei, era tudo em verde. Então, de tudo que estava Hum. grifado, quando você grifa só em amarelo, aí você tem que ficar procurando, né? Dentro do importante, eu quero saber exatamente as leis. Então, tudo que era legislação, eu grifava na cor de legislação. Sim. Né? Quando eram prazos, então eu grifava todas as cores no prazos na Legal. cor vermelha. Então, eu batia o olho no texto e já conseguia identificar lá 2 anos, 6 meses, 3 meses. Já era, Legal. salta aos olhos. Então, Tá. usar as cores de maneira que vão ser um código, né? Categorias de informações. Então, quando era corrente majoritária, eu grifava em cima, né? Grifava o texto, grifava em cima e grifava embaixo. Né? Quando era Legal. corrente minoritária, aí eu já grifava assim fininho, né? Para Legal. mostrar que, olha, né? Tipo, por isso que quando você faz, tudo bem, à mão ou no software, você pode aumentar a fonte.
Né? Tá. Então, corrente majoritária, você escreve com texto maior. Corrente minoritária, você escreve com texto Uhum. menor. Né? Então, Perfeito. existem linhas de defesa que você pode adotar. Entendi. E a última, se alguém quiser mandar mais alguma pergunta, a última, que é a seguinte: vamos imaginar que nem essa história que você estava contando, que você categorizou lá, fez um mapa mental daquele crime e tal. Vamos imaginar que eu estou fazendo um mapa mental, vamos supor, e não cabe na folha, porque vamos imaginar, eu categorizei, só que nessa ramificação aqui, eu preciso continuar, porque eu preciso ter um nível de detalhamento. E aí, como é que faz essa continuação? Então, esse tipo de bloquinho, né, que, repare, né, cabe aqui na palma da minha mão. São bloquinhos que eu carrego na bolsa. Né? Tá. Esse daqui já tem um tamanho, digamos assim, um tamanho Caderno. universitário, um caderno. E ele tem, né, tudo folhas em branco. Sim. Por isso que eu posso começar numa página, né, continuar na outra, Ah, legal. né, e aí eu vou seguindo as páginas seguintes, ou então eu posso, se eu já sei que é muito conteúdo, eu já abro e dobro o meu tamanho. Eu uso dos dois Ah, lados, legal, legal, legal. né? Aqui, por exemplo, nossa, esse aqui é do ano passado. Em março do ano passado, o Thiago Nigro, o Primo Rico, estava fazendo a semana anticrise. E aí eu comecei a entender qual que era a estrutura, né, das lives dele. Então ele Legal. sempre trazia convidados, diferentes convidados. Então eu comecei a anotar cada um numa cor. Mudou Legal. de convidado, outra cor. Né? Aí eu tinha uma cor para o que o Thiago Nigro perguntava. Então, pela cor eu sabia quem tinha falado e a cor daquele convidado, o que ele Legal. escreveu. Né? Então, eu Joia. fazia aqui esse código de cores desse jeito. Legal. Né? Então, Ai, que tenho legal. assim, estudado, né? Hoje, graças a Deus, tem tanta coisa online, então eu vou estudando lives, e lives normalmente é com duas pessoas, né? Isso. O padrão. Então, o que, que uma pessoa falou numa cor, o que, que a outra pessoa falou em outra cor. Aí, aquilo que é mais importante, grifar várias vezes, usar uma Joia. segunda cor para destacar, Legal. colocar aqui uma nuvenzinha para destacar a informação. Então, são algumas formas, né? Repare que ó, não tem uma imagem para cada palavra-chave, mas na medida do possível, você colocar algum ícone, isso vai te ajudar a Que legal. lembrar, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? E Sem lembrar que dúvida. assim, não é só para o exame, não é só para o concurso, você tem que aprender essas informações, né? E conseguir solucionar problemas. Tem um outro livro que fala assim, Mapas Mentais para os Negócios, que Legal. tem o case de sucesso mais famoso, que é o case da Boeing. Então, esse daqui é um mapa mental de mais de 31 mil páginas, resumidas em 25 pés, que em metros dá aproximadamente 8 metros de comprimento. Com isso, a Boeing, que é aquela empresa de aeronaves nos Estados Unidos, conseguiu economizar mais de 10 milhões de dólares. Eu tenho uma que, na época, né, era estudante de direito, estagiária, e aí ela foi para um escritório em que ela estava atendendo 6 advogados. Aí Certo. cada um, né, por veio estagiário, ó, então faz isso, faz aquilo, faz isso. Então ela pegou uma folha A3 e colocou tudo, todas as demandas que eles tinham pedido. Né? Eu sou uma, eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Por onde eu começo? O que, que é prioridade para vocês? Quando eles tiveram essa visão global, perceberam que aquilo era humanamente impossível. E com aquele mapa mental, contrataram mais 2 estagiários para ajudá-la, porque Legal. era muita coisa que precisava fazer. Né? Então, a gente usa o mapa mental para ter essa visão global. Eu tive um dos lugares que eu dou aula é na ESPM, aqui em São Paulo, na Sim. Escola Superior de Propaganda e Marketing. E tive 2 advogados, pai e filho, que vieram estudar comigo. E eles Uhum. falam assim, Liz, eles preferiram assim, me contratar, porque eles falam assim, durante 4 anos nós estamos aqui, como fala, juntando provas, agora a gente tá meio que, sabe assim, meio que perdido de tanta prova. Como que a gente conseguiria organizar isso no mapa mental?
Aí a gente foi lá para a sala de reunião, projetamos o software no telão, e aí eu ia perguntando para eles as informações. Então, do tipo, dos fatos, né? O que, que foi que aconteceu, né? Então, quem são as partes, né? Quem está pedindo o quê, né? Legal. Então, por quê? Qual que é a base jurídica? Então, qual é a, como eu falo, então, quem são as pessoas? Estão falando, vocês têm foto delas? Pá. Então, a gente foi construindo o mapa mental, então tinha assim, a fotografia. De Eu falei, cada um. gente, eu só vi essas coisas em filmes. Eu falei, eu tô ficando com medo desse negócio. Porque, assim, eles simplesmente encontraram um modelo de negócio criminoso que foi aprovado e eles estavam repetindo em outros municípios, né? Estavam expandindo os negócios deles. Eu olhava, virou um mapa mental gigantesco. Lá na delegacia não vai ter projetor, a gente vai ter que imprimir isso e mostrar isso pro delegado, né? E ver Sim, como que, né, as pessoas, as partes estão envolvidas e qual que é esse modus operandi, isso que eu falei, legal. E aí foi senhora, feito no software. isso mesmo, a gente usou softwares, né? O Tá. mais básico que eu costumo recomendar para quem está iniciando é esse software que aqui vai aparecer invertido, né? Mas ele se Sim, chama FreeMind. for Né? Então, mine. FreeMind, porque como o próprio nome dele diz, é free. Né? For- Aí eu montei um mapa mental de como usar o software. Então, né, passo a passo, como que você insere uma palavra, como você muda uma cor, como você insere Legal. uma imagem. Então, tipo, qualquer coisa a gente pode organizar num mapa mental. E Perfeito. aí, o que eu percebo, assim, é importante as pessoas lerem livros, com certeza, mas quando eu fui fazer o curso, o que, que eu percebi? O livro meio que traz essas informações de maneira achatadas, e quando você faz o curso, é meio que o caminho das pedras. Olha, faz assim que você vai acelerar o seu processo de aprendizagem, porque aí, ó, Sim, isso daqui é importante, e é importante assim desse jeito, isso aqui é importante assim daquele jeito. legal. Então, Por agora, por exemplo, eu vou exemplo, te mostrar. Eu tô lendo um livro aqui que eu tô gostando muito. É esse aqui, ó. Ideias que colam. Só que, Liz, Uhum. olha como ele é. Ele é um livro inteirinho, que não tem uma cor, sabe? Ele é texto mesmo. E aí, o que acontece? Se você faz a leitura sem fazer um mapa, fica muito difícil você relembrar depois. Você entendeu? Você acaba lendo e pensa, por que que o autor está falando disso? Peraí, volta, volta. Isso. Ah, ok, a gente está aqui. Por isso que quando a gente faz leitura de livro em mapa mental, a gente faz em 3 etapas. Né? A primeira é fazer um aquecimento. Né? Tá. Você olhar título, subtítulo, palavras em negrito, né? Uma sinopse, um quadro sinótico. Para na segunda etapa, montar o mapa mental a partir do índice, para você já ter o norte, para Uhum. somente na terceira etapa que você vai ler propriamente dito e Legal. caçando palavras-chave. E cada palavra-chave que você encontra, você pega e anota no seu mapa mental, de maneira que, a hora que você terminar a leitura, você já tem um resumão pronto em mapa mental do que você Legal. leu. Legal. Né? Eu tenho até como fala, aulas gravadas só sobre como resumir livro em mapa Em mental. mapas E mentais. aí, E o seu isso curso, mesmo. Liz, para a gente ir finalizando aqui, esse bate-papo, estou muito feliz de você ter aceitado e você ser tão maravilhosa assim. Quero fazer o seu curso também, lógico. Hoje, o seu curso, eu tenho um curso para iniciante. Então, existe esse curso para para o aluno começar ali no mapa mental. Isso. É Então, tem, por online, exemplo, 100% aula mais online. básica, isso mesmo. A Tá, aula mais básica, que é das leis dos mapas mentais, né? De acordo com o seu criador, o Tony Buzan, né? Como que tá. é para fazer um mapa mental. Aí vem essa aula do que é não fazer, né? O que, que não é Que mapa não pode mental. fazer E vem como bônus todo o tutorial do FreeMind. do Então, são FreeMind. mais de 20 aulas, 20 comandos, né, do software, porque até você se acostumar, né? Falar assim, como que eu crio uma flecha? Como que eu mudo de cor? Como que eu inseri? Eu coloquei o ícone, mas não, eu não quero mais esse ícone. Como que eu removo o ícone? Então, Tá, assim, essas nuances, né, de software. Então, eu tenho esse bloco aqui, que eu diria assim, é o mais básico. E quem quiser aprender a técnica, porque
eu lembro no cursinho preparatório de aluno falando assim, Liz, eu entendi que é importante eu fazer mapa mental, entendi, eu não tenho tempo. Me vende mapa pronto. Foi a primeira vez que eu assim, aí eu fiquei pensando, eu falei, não, eu sigo aquela filosofia de que Liz Kimura não é peixaria, Liz Kimura é escola de pescar, né? Então, assim, tipo, Isso. se quiser, eu dou mapas mentais, né? Eu não preciso pagar, eu dou os mapas mentais. Mas o que acontece é aquilo, se você aprende a técnica, você começa a desenvolver, né, esse raciocínio, trabalhar com todas as suas habilidades cognitivas e chegar a essa mesma conclusão, né? Eu era uma pessoa inteligente e nem sabia, né? Então, o que acontece? Para você encontrar soluções, possibilidades para os seus problemas, nossa, essa técnica é incrível, incrível, incrível mesmo. Né? Eu sou suspeita, mas olha, eu já usei em tantas situações que eu falei, funciona, Funciona. é o máximo. Então, aí tem esse curso que é a versão traduzida do que eu aprendi lá no curso de certificação. Ele já vem com 5 horas e meia previamente gravadas, que isso daí a pessoa compra e pode ir aprendendo sozinho, sozinha. Eu Certo. só não deixei pré-gravado as dinâmicas de grupo, as vivências, porque isso daí você tem que vivenciar para Tá. aquilo fazer sentido. Né? Então, são dinâmicas que eu aplico, conduzo e faço fechamento. Então, essas aulas eu entrego ao vivo online. Né? Legal. Agora a gente está rodando a turma 8. Legal. Então, vai terminar essa semana, terça e quarta, né? Porque quando eu dava curso presencial, o desafio era conseguir tipo, encontrar uma sala que coubesse todas as pessoas que estavam interessadas no curso. Hoje, online, eu descobri que o meu maior desafio é encontrar um bom fuso horário. Isso. Porque é assim, o Brasil é gigantesco, então a gente tem pessoas que estão 1 hora menos que a gente, também os alunos de Cuiabá, de Campo Grande, e aí tem alunos brasileiros, por exemplo, na Europa, que estão 3 ou 4 horas na frente. Então, cada turma, essas aulas ao vivo acontecem em dias da semana diferentes, Em em horários períodos diferentes. diferentes, isso, sempre em horários diferentes, para ver se, sabe, eu consigo me adaptar à agenda, né, de todos os alunos. Que legal. Então, tá rodando e, olha, é muito legal. A Que próxima aula vai legal. ser de como resumir livro, como anotar em aula, como gerar ideias e organizar ideias para escrever aí uma peça processual, né, para escrever um TCC, uma Legal. dissertação. Então, assim, o que eu ensino é esse daí que eu considero como, tipo, introdutório. Porque aí dali você faz o que você quiser com a Sim. técnica. Tem também a aulinha de como resumir livro. Então, esse daí é a parte também, que aí eu peguei exatamente esse livro de Direito Civil e Direito de Família, que a gente pega, então, como fazer o mapa mental do índice. Então, a gente abre o índice, escolhe as palavras-chave, Ah, monta, legal. Você cria usa esse diferentes livro mesmo. esse livro mesmo, Que legal. né? Então, assim, e aí eu vou chegando, então, desde o índice, aí pega o capítulo, aí você pega o parágrafo, aí você pega as palavras, como que hierarquiza, o que isso significa. Será que tem um sinônimo que eu consigo criar uma única palavra-chave, em vez de ser um sinônimo em palavras compostas? Né? Então, eu vou mostrando nesses meio que micro detalhes, né? Essa é Então, uma aula à tem parte ou ela faz parte do. sim, isso aí de resumo de livro, esse daí é à parte, A só de gente resumo pode de livro. fazer essa aula de resumo de livros com você? Pode, pode. Pode. Então, lá na bio tem, Tem lá desde no. essa aula mais básica, que é a aula para iniciantes, tem do curso da turma 8, tem o de resumo de livro. Para quem nunca ouviu falar sobre o mapa mental, tem uma palestra que eu explico aqui, que é a técnica, né? Casos de sucesso, aplicações Legal. práticas, bibliografia indicada. Então, tem Muito bom. várias opções. Tem aula particular, tem mentoria, tem consultoria. Então, eu falo assim, Perfeito. mas nessa filosofia, né? De ajudar a pessoa a se desenvolver, Legal. né? Dela, tipo, não é peixaria, é escola de pescar. Perfeito. O próprio Tony fala isso naquele livro que você mostrou aí, que é o que eu tenho, que é o que eu estudei. Ele fala assim: olha, o mapa mental feito por terceiros,
ele não pode ser eficiente, porque aquela pessoa não vai ter tido o mesmo raciocínio que você. E a grande sacada não é a pessoa pegar o mapa pronto. A grande sacada é o que ele Uhum. vai aprender no desenvolvimento, né? A construção do mapa, Sim, isso mesmo. isso Porque que é eu acho aí que se legal. dá o aprendizado, né? Aí Perfeito. que você percebe qual que é a diferença de uma coisa com a outra, né? Então, com certeza, você mesmo fazer os seus próprios mapas mentais para o seu aprendizado é a melhor estratégia. Legal. Ativei aqui, Liz, os comentários. Queria te agradecer. Nossa, você é maravilhosa. E eu tenho certeza que hoje aqui você plantou a sementinha, né? De cada um aqui. E aí é o que você falou, a pessoa agora tem que pescar, né? Então, a gente depende de cada um. Então, você, todo o conhecimento que você buscou e todos esses anos, né, de conhecimento, você consegue até de forma concisa nesses cursos, tá passando para os alunos, né, como é que ele pode trabalhar com o mapa mental. E eu falo, a pessoa que está estudando, seja para um concurso, seja para a OAB, ou seja para a vida, ou seja para um negócio, ele pode usar essa técnica. E isso vai melhorar demais essa capacidade de aprender que todos nós temos, mas a gente pode desenvolver cada vez mais. Então, Isso. a técnica, né, do mapa mental, eu vejo que ele é uma das uma técnica é uma das técnicas de aprendizagem que existem. Existem inúmeras, mas muito assim importante. E é o que você falou. Você conseguiu, por exemplo, estar e até a saber fazer mapas mentais. Até recentemente eu descobri que é uma competência, inclusive, procurada hoje em diversos profissionais do mercado de trabalho. Que é o que você falou, você foi contratada como consultora para 2 advogados para ajudar eles a descobrir ali, né, o que estava acontecendo ali naquele crime. Então, mesmo o aluno que de repente hoje está estudando e vai aprender essa técnica, quer aprender para concurso. Mas aí, por algum motivo, desviou o curso e não quis mais prestar o concurso. Mas o que ele aprendeu na técnica, ele vai poder usar para várias coisas, não é verdade? Isso mesmo. Por isso que eu, há 26 anos atrás, descobri para estudar o 5º ano de direito, né? Mas assim, eu usei a técnica, por exemplo, para planejar meu casamento, para todas as consultas com pediatra quando minha filha nasceu, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, todas as consultas com oncologista, com mastologista. Então, assim, você aprende e usa em todas as fases. Né? A minha filha foi pedir, hoje ela tem 10 anos de idade. Ano passado ela pediu, mamãe, me ajuda a fazer um mapa mental de pronome? Então, assim, a gente parte dessa visão global. O primeiro mapa que nós fizemos foi a vida dela como estudante. Então, a gente desenhou lá um caderninho com né, um livro, assim, e aí, ok, educação infantil, educação fundamental, né? Então, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, graduação, pós-graduação, cursos extracurriculares, né? Então, assim, essa sua visão como estudante. Aí, onde que você está agora? Ah, estou no 5º ano, então vamos lá. Aí viramos a página, usamos uma outra folha e foi lá. Mapa mental do Fundamental 1, 5º ano. Aí, quando você faz o zoom in naquela matéria, a gente, naquele ano, a gente descobriu que essas categorias de informações seriam as matérias. E aí, onde que estão os pronomes? Está lá, Fundamental 1, 5º ano, português, dentro de português, gramática, e dentro de gramática, pronomes. Aí a gente faz zoom in nessa parte, porque está tudo conectado. Todas as matérias, todas as áreas jurídicas estão conectadas. Né? Então, assim, quando a gente vê de maneira muito compartimentada, você não percebe muito a relação dessas partes. Né? E por isso que para ser um bom advogado, você conseguir ter essa visão do todo para montar uma estratégia, né, que vai te trazer resultados, tanto na área civil como na área criminal, assim, existem desdobramentos para várias áreas.
Então, por isso que eu falei, você aplica em tudo, em todas as fases da sua vida. É o tipo de competência, né, que você desenvolve, e uma vez desenvolvida, vai para o resto da vida. É incrível. Perfeito. Obrigada mais uma vez. Agradeço demais aqui a sua Gratidão. presença. Espero que possamos aí nos encontrar depois da pandemia, né, pessoalmente, e que a Com gente possa certeza. continuar esse bate-papo. Eu tenho certeza que os alunos. Posso deixar a live salva? Sim, Vou por deixar ela favor. salva. Vou E a gente adorar. vai. Eu tenho certeza que os alunos do CPC Sem Frescuras é, é, vão ter isso a partir de agora como um benefício, algo que ele pode usar a seu favor, né? Isso E mesmo. vão ser Eu seus alunos agradeço. também. Obrigada, Liz. Ai, Uma boa gratidão. noite para Agradeço o você. Você convite. quer dar mais algum Boa recado? noite. Olha, agradecer a todos aqui que participaram. Eu vi que assim tem alunos meus também que estiveram aqui. Gratidão a todos. E vamos lá, minha hashtag é mapa mental para a vida. Legal, Aprendam essa técnica para aplicar para tudo, não legal. apenas para CPC, mas olha, tem Para muita tudo. coisa que a gente vai apresentar por aí, para Verdade, tudo. Liz. Gratidão pela Obrigada, viu? oportunidade. Obrigada. Um Beijos. Até beijo. mais. Tchau.